Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Queridos, vamos dar continuidade, a não ser que vocês tenham alguma coisa específica que de repente ficou pensando da última aula aí no meio da semana e queira questionar, abordar ou fazer algum comentário agora, a gente pega aí esse fiozinho que ficou e continua aqui. Aí vocês que sabem, tá tudo tranquilo mesmo? O conteúdo que foi ministrado na semana passada ficou aí mais ou menos claro para vocês? Então tá ótimo, então vamos lá. Bom, na verdade a gente vai continuar abordando, né, o mesmo ponto, a ênfase, que é a questão da educação mesmo, né, da instrução, onde o Evangelho deve atingir, né, cada um de nós, primeiramente, que é na consciência. Tanto é que, quando a gente fala de conversão, a palavra conversão, eu acredito que nós lemos, acho que foi no finalzinho da aula passada, sobre Romanos capítulo 12. Se não lemos, vamos ler. Se lemos, vamos repetir, ler novamente, né? Para a gente estar aí trazendo novamente a memória. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo de número 12. Porque é desse texto que nós extraímos, né? Não só dele, claro que tem outros, mas principalmente desse aqui, onde nós extraímos a ideia, o conceito de conversão, né? Que no texto original, na língua original, o grego, que foi escrito no Novo Testamento, vai estar lá o termo metanoia, né? Metanoia, metanous. Então, se dividirmos essa palavra, esse termo, né? Meta é aquilo que vai para além, né? Aquilo que se expande, né? Então, metanous. Nous é mente. Então, a ideia seria a mente que se expande, né? A mente que se abre. A mudança e a direção, né, de pensamento. Então, é de onde vem a ideia conversão, né? Conversão onde você está indo em uma direção, radicalmente você faz uma meia volta e vai para muda o curso, né? Como está em Efésios capítulo 2, por exemplo, se não me falha a memória, o verso 1, que vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? E aí nós nos arrependemos, nós fomos convertidos, né? Passamos aí em outra direção. A ideia é como se nós seguíssemos toda uma rebelião da humanidade, né? E os que se convertem voltam, né? Se reconcilia com o Criador, voltam aí para o projeto original. Então essa é a ideia. E aí Romanos capítulo 12 é de onde é extraído aí esse conceito que diz assim, ó, seria o verso 1 e o verso 2, tá? Só para dar aquela breve recapitulada e a gente engrenar aqui na sequência. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui também, nessa expressão, a gente já vai construindo a ideia que o culto a Deus, ele não só envolve as emoções, os afetos, né? Os arrepios, para nós que somos mais da ala pentecostal, né? Somos aí dado a essa entrega das emoções, experimentamos, né, o carisma, os dons espirituais, mas isso não é o cerne do Evangelho, isso não é o principal do Evangelho. O movimento pentecostal tem a sua importantíssima contribuição, né, para o Evangelho no mundo e na história, mas o grande problema muitas vezes é a ênfase polarizada, é você pontuar de fato uma verdade, mas negligenciar outra, como também eram as igrejas históricas, ou como são as igrejas históricas, que muitas vezes enfatiza muito o ensino bíblico, né, de uma forma, lógico, saudável, mas porém eles, eu não vou dizer despreza, mas desconsidera uma necessidade também, e aliás nem acredita, né, que os dons espirituais,
eles são para os nossos dias, ou seja, não há uma continuidade. Ficou lá na época dos apóstolos, essa é a ideia, morreu com os apóstolos, né? Os dons foram enterrados com os apóstolos, é isso que aí os nossos irmãos mais ortodoxos, eu estou falando que hoje já isso difere um pouco, mas os mais ortodoxos entendem isso aí. Mas enfim, esse equilíbrio, né? Valdir, capítulo 12 aí, viu, varão? Capítulo 12 de Romanos, verso 1 e 2. Lemos o 1 agora, bora para o 2, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa palavra transformai-vos, né? Pela renovação do vosso entendimento, é de onde nós extraímos então a palavra metanous, né? O arrependimento, a conversão, essa é a ideia do termo. Então, partindo aqui desse ponto, né? Eu quero ler com vocês outro texto, só que agora é no Evangelho de João, e aqui eu inicio a aula de hoje, né? Já com esse gancho, que a gente vai pontuar a mesma coisa, ou seja, que Deus, Ele quer não só atingir e redimir, né, as nossas emoções, tá certo? Mas Ele quer principalmente nos conscientizar, trabalhar no nosso entendimento, nos dar uma nova forma de pensar, uma categoria de pensamento, né, um parâmetro, tá certo? Uma referência que seja agora diferente daquela que recebemos como um homem natural, né? Como esse homem que entende o mundo pelas percepções naturais, pela visão, pelo tato, pelo olfato, pela audição e pelo paladar. Tem que ir na sequência, né? Que na escolinha lá eu aprendi na sequência. E aí fica difícil depois eu decorar de outra forma. Tato, olfato, visão, paladar e audição. O negócio é assim. Mas esses 5 sentidos da alma é aqui que a gente se comunica com as coisas deste mundo, entre aspas, né? Com as coisas naturais. Dizem aí que as mulheres têm um 6º sentido. É um negócio perigoso que a gente teme, os homens, né? Parece que elas têm aí um radarzinho, uma percepção que foge dessa coisa aqui, né? Eu digo brincando que toda mulher é uma semi-profetisa. É um negócio impressionante. Toda mulher, cristã ou não, ela fala e o trem acontece e a gente fica meio assustado assim. Mas na naturalidade das coisas, são os 5 sentidos da alma, né? Então a alma, os 5 sentidos, se comunica com o mundo. Mas o ser humano natural não pode compreender as verdades espirituais. Isso Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 2, do verso 1 até o 16, onde no 16 ele vai falar que nós recebemos a mente de Cristo, ou seja, uma maneira de pensar a partir das verdades espirituais, né? Ele vai dizer assim que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e não é discernido por ninguém. Já o homem natural não pode entender as coisas de Deus porque para ele parece loucura, não faz sentido, não tem nexo. Né? Por isso que a gente querer doutrinar quem não nasceu de novo não tem como. Querer ensinar os princípios do Evangelho para quem não nasceu de novo é uma covardia, é algo impossível. Você adestra religiosamente uma pessoa, mas você compartilhar as virtudes, as verdades do Evangelho, se a pessoa não nasceu de novo, aquilo para ela não fará sentido, não entrará na natureza dela, né? Porque a natureza dela é inclinada a pecar contra Deus. Então é por isso que primeiramente precisa se passar pela experiência do novo nascimento, né? A salvação, a regeneração. Lembra de Nicodemos, capítulo 3 de João? Um mestre da lei, né? Um homem respeitado e reconhecido na sua nação, conhecia as escrituras, o Antigo Testamento, né? De uma maneira assim, era um mestre, né? Então olha só, pertencia, entre aspas, a uma igreja que era a sinagoga, mas quando Jesus vai falar de uma verdade espiritual, ele avalia, ele conclui de uma maneira humana, natural. Quando Jesus disse, tem que nascer de novo, se não nascer de novo, não tem como herdar o reino de Deus. Ele diz, como? Eu velho desse jeito, vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Olha que categoria mais natural, mais humana possível. Jesus disse, se eu te falo dessas coisas, tu não crê, imagina se eu falar das coisas mais profundas, né? Então diz, tem que primeiro nascer de novo. Quando nascer de novo, aí é guiado pelo Espírito, aí compreende as coisas de Deus. Então, partindo desse ponto, amados, eu quero ler com vocês capítulo 6 de João, Evangelho de João, capítulo de número 6. Vamos lá, tem alguma aluna?
tentando entrar em contato aqui, mas eu não consigo estar orientando ela agora, que pena. Mas vamos lá. Capítulo 6, versos número 44 e 45. Nesse texto eu vou fazer a seguinte afirmação. Prestem atenção, vocês gravarem isso aí, tá? Ou quiserem anotar. É o seguinte. Qual é a minha afirmação? Deus atrai... Opa, tá chegando mais um aqui, ó, coisa boa. Deus atrai as pessoas a si através do ensinamento. Talvez vocês possam estar pensando assim, será que o André não está forçando o texto, a ideia, porque ele está falando sobre a educação cristã? Será que a Bíblia mesmo fala isso, afirma isso? Que Deus atrai as pessoas a si pelo ensinamento? E digo mais, só pelo ensinamento, tá certo? Nós, religiosos, a gente que é gente de igreja, a gente tem meios, a gente tem armadilhas, iscas, arapucas religiosas, onde a gente consegue estar, né, atraindo as pessoas, e nem sempre é atraindo as pessoas pelo Evangelho, né? Nem sempre é uma ação do Espírito Santo, mas a gente consegue enredar as pessoas para a igreja, o movimento religioso, enfim, mas nem sempre é uma ação do Espírito Santo resgatando a pessoa, tá? Porque se uma pessoa vem apenas motivada, né, por sensações, irmãos, nós sabemos apelar e apelar feio, né? Quando a gente ameaça, vocês sabiam que a gente ameaça? Eu já vi muitos ameaçando, eu acho que até eu já ameacei alguma vez ou outra, né? Que assim, olha, se você, o pregador, imagine o pregador, né, pregando lá e tal, e na hora do apelo, eu acho esse termo horrível, mas é o que se usa, né? Apelo. Tá apelando quem tá apelando, mas é o que se usa, parece por aí, né? Eu acho que fica mais adequado o convite, né? Nós devemos fazer o convite, mas vai apelar. Meu Deus, Deus tá apelando assim, tá mal. Mas enfim, faz lá o apelo, né? E fala, olha, você que está escutando essa palavra, né? Você tem a chance aqui de encontrar Jesus. Não garanto nada se você sair dessa porta para fora, né? O cão lhe pegar, o bandido lhe sapecar, você ser atropelado e ir para o inferno. Meu Deus! Você, né, ameaça a pessoa assim, a pessoa fica acuada com medo. Eu vou aceitar Jesus, vai que eu morro aqui na esquina aqui e vou para o inferno. Então foi motivado muitas vezes por um medo, né? Quando não, é por essa mensagem que a gente vê que é o evangelho, entre aspas, evangélico, não tem nada a ver com o evangelho, mas é o termo que se dá. Evangelho da prosperidade, que se essa pessoa entregar a sua vida a Cristo, Jesus vai resolver todos os problemas da sua vida, né? A sua vida que ia mal, agora vai bem. Se ele foi um empresário mal sucedido, agora Deus vai abençoá-lo. Se ele está enfermo, Deus vai curá-lo. Enfim, promete uma vida no evangelho que não é promessa do evangelho, que é: se a pessoa entregar a sua vida a Deus, agora a sua vida vai, assim, de vento em popa, vai se resolver em todas as questões. E não é isso que Jesus disse quando ele fez o convite, né, para aceitar o Evangelho. Pelo contrário, Jesus trouxe mensagens do tipo assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, não temas, vocês vão vencer esse mundo, mas vai ter aflições, né? Olha, o que estão fazendo comigo, eu que sou madeiro verde, estão fazendo isso, imagina com vocês que são madeiro seco, então vai fazer pior ainda. É mais ou menos por aí, né? Então assim, se estão perseguindo a mim, quanto mais vocês, né? Ele mostrou, se ele está sofrendo, não tendo pecado nenhum, imagina os discípulos dele. Então ele alertou, advertiu as pessoas. Jesus nunca quis que pessoas se aproximassem dele com motivações erradas. Todas as vezes, sem exceção, que isso foi acontecer, Jesus podou, né? Me lembro, por exemplo, em João capítulo 6, a gente vai ler aqui, mas é mais para frente um pouquinho desse texto, né? Onde Jesus multiplicou os pães, os peixes lá, e o pessoal assim foi saciado. Falou: nossa, esse aqui é o nosso rei, nos deu pão para comer, nos deu alimento, né? Quem não quer uma fonte dessa que jorra dinheiro, que jorra bênção, que jorra a providência da vida? E o texto vai dizer que foram pegar Jesus para fazê-lo rei. E ele viu aquela situação, ele disse não, saiu de fininha, né? Disse não vou aceitar essa atitude não, porque eles estavam querendo Jesus com uma motivação errada. E aí Jesus dá um discurso duro mesmo, duro. Diz: quem não comer minha carne não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. O negócio, naquela cultura, aquilo foi muito bem entendido, tanto é que aqueles milhares que estavam seguindo Jesus foram embora. Só ficou 12. Ficou 12, Jesus disse: se vocês quiserem, pode ir também.
Jesus não tem crise, né, irmão? Tem crise que nós temos, né? O professor tem crise se o curso só tem 2, 3 alunos, né? A gente queria um monte, né? O pastor lá queria um monte de membros, não tem crise, Jesus não tem crise. Jesus não quer as pessoas seguindo ele pela motivação errada. E Deus é a mesma coisa no sentido de que quer que as pessoas aceitem Jesus e o Evangelho no entendimento do que é o Evangelho. É por isso que o Evangelho ele foi pregado por Jesus no final do seu ministério, no último ano do ministério, por parábolas. As parábolas tinham a finalidade de peneirar aquelas pessoas. Jesus contava uma parábola, os distraídos, os curiosos, eles não entendiam as parábolas, porque nem sempre era tão fácil de entender, e iam embora, simplesmente iam embora. Não mostravam um interesse profundo, verdadeiro, né? Aquilo que exige um pouco mais, as pessoas elas vão deixando de lado, né? A gente vai conhecendo a motivação real das pessoas quando exige um pouco mais delas. E aí, os discípulos, até os discípulos mais próximos também não entendiam, mas eles ficavam ali: Senhor, o Senhor quis dizer com isso? O que o Senhor falou? O Senhor estava falando do fermento de Herodes, falou porque a gente não trouxe o restante do pão? Jesus disse: não, vem cá, explico para vocês. Então, para aqueles que se mostravam interessados na mensagem de Jesus, Jesus fazia questão de explicar, de orientar, né, de mostrar as verdades do reino de Deus. Porque as verdades do reino de Deus não é para gente distraída, não é para gente que não entende de fato o projeto de salvação, né? Então é por isso que a gente vê uma multidão muitas vezes na igreja, dentro dos templos religiosos, e aquela parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 13 da semente, né, que ele foi lançando lá as sementes e caiu em 4 solos. E é interessante que só um frutifica, né? Então tem 3 solos lá que não frutificam. A semente era a mesma, o semeador era o mesmo, né? A semente era boa, o semeador ele era experiente, mas o solo é que determinou se aquela semente ia ou não frutificar. E Jesus disse: se vocês não entendem essa parábola que é a primeira que Jesus contou e a principal, né? Ela revela um todo do reino de Deus. E se vocês não vão entender as outras, porque esse princípio mesmo, né, de o evangelho ser exposto, proposto, não imposto, né? Exposto, proposto, explicado, e aí vai depender muito do ouvinte, porque aquele que se debruça diante das Escrituras Sagradas, aqueles que com fome e sede de justiça, aqueles com sede, né, na alma, no entendimento de quem é Jesus, aí sim Jesus ele faz questão de levar essa pessoa à maturidade, atrai para si, traz para si, muda o entendimento, converte a pessoa, faz uma nova criatura, leva ela a uma espiritualidade, a uma intimidade de comunhão, porque essa pessoa se mostrou aberta, né, com a sua alma escancarada diante de Deus. E aí qual é o método, qual é o meio que o Espírito Santo usa? É o mesmo método, o mesmo meio que Jesus usou no seu ministério. Não mudou o método do Espírito Santo, porque a Trindade é uma só. E aí o capítulo 6 de João, versos número 44 e 45, olha que expressão interessante, amados. Então a minha afirmação é essa: Deus atrai as pessoas assim, a si, né, através do ensinamento. Olha o que está escrito: ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. A expressão está no 45 que eu quero. Ó. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Esses são os passos. Ouviu, aprendeu, vem a mim. Então, ouvir, porque pelo ouvir vem a fé, né? Romanos capítulo 10, verso 16, se não me falha a memória. Paulo vai dizer, pelo ouvir vem a fé, né, e ouvir a pregação de Cristo. Então você ouve, você aprende, porque a mensagem do Evangelho ela é pedagógica, ela corrige equívocos, tá certo? De percepções, de cosmovisão, de entendimento da vida, né? Ela te dá uma nova categoria de entendimento. Então nós ouvimos, aprendemos, tá certo? E nós, diz o texto aqui, ó, que vai até Cristo. Então o ir até Cristo é após ouvir e após aprender. As pessoas estão indo sem ouvir, sem aprender. Então estão indo projetando em Cristo qualquer um, menos quem de fato ele é, o Filho de Deus, o Senhor, né? Então muitas pessoas têm ido, mas de que forma têm ido? Sem ouvir e sem aprender. Então sendo atraído com outros métodos e outras maneiras.
E o próprio Jesus disse em João, capítulo de número 14, verso de número 26, tá? João 14 e 26. Jesus disse: quando o Espírito vier, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, vos ensinará, né? Acho que o termo é esse. Eita, deixa eu ver aqui que eu me esqueci. Eu falei de 14 e 26, é isso mesmo. É porque acho que eu me fugiu da mente algum termo aqui que mostra que é o ensinar mesmo, que ele é o didáscalos, né? Aqui no termo original. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Esse é o termo que me escapuliu aqui da mente. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, que é o verdadeiro ensinador, o didáscalo, né, que a gente chama, é aquele que instrui, é aquele que revela, é aquele que ilumina, é aquele que nos faz entender as verdades espirituais. Então, só para a gente entender aqui que o Evangelho, ele se dá, tá certo? Como se deve dar? Por meio do ensino, da instrução, discipulado. Então, a gente pega o ministério de Jesus, a gente vai ver mais para frente, acho que na aula de hoje, né? Eu vou ver se eu consigo aqui, tá sendo um pouquinho mais resumido para chegar até esse ponto aqui. Jesus, o ministério de Jesus era baseado. O ministério de Jesus não era que era um aspecto, não é que era uma faceta. O ministério de Jesus era ministério de ensino, de instrução. Jesus era mestre. Jesus não pregava como nós pregamos. Jesus ensinava, instruía, identificava o equívoco, corrigia, ensinava de fato as Escrituras Sagradas. O conselho de Paulo para o jovem pastor Timóteo é que ele tivesse um ministério de ensino, só para a gente ver a importância aqui, né? E que ele replicasse isso a outros. 1 Timóteo, vamos ler o texto? 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 11 ao versículo de número 16. Primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Capítulo 4, verso 11 ao 16. Veja bem, meus amados, esse trecho aqui, o conteúdo dele, uma instrução para um pastor, hein? O apóstolo instruindo um pastor como ele deveria exercer o seu ministério, tá? Então preste atenção. É a instrução do apóstolo Paulo para um pastor, orientando ele como deveria ser o teor, como deveria ser como deveria ser a marca, a característica do seu ministério. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. Bergson, te dei um bem-vindo, mas você sabe que você é bem-vindo, né, varão? Certinho aí, né? Então vamos lá. Manda estas coisas e ensina-as. Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Veja bem. Verso 14, né? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, por imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha a ênfase aqui, amados, de Paulo para esse jovem pastor que deveria pautar o seu ministério no ensino. Persiste em ler, ensina, né? Ocupa-te nessas coisas, persiste nelas, porque as pessoas vão ver o teu aproveitamento, porque essas coisas vão salvar a ti mesmo, você cuidando de ti mesmo, da doutrina, e os que te ouvem. Vamos na continuidade de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, né? Então, Paulo aí continuando essa instrução, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Olha só. Sofre, pois, comigo, verso 1 e 2, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Ele está falando aqui, então, de ministério. Então, o Timóteo deveria replicar isso, deveria repassar isso, deveria formar outros líderes também com a mesma base do ensino. E aí vem o famoso versículo de número 15 aqui, né? Que nós tanto conhecemos e lemos, o 2 e 15.
Lemos o 2, 1 e 2 e o 15. Procura-te, olha só, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Só para a gente entender, irmãos, a ênfase do apóstolo Paulo instruindo, então, aquele que ia instruir os outros. Ninguém pode instruir as outras pessoas se não é instruído. Ninguém pode levantar para pregar ou ensinar se não senta para aprender. É um jargão que a gente tem na teologia, né, irmãos? Então eu vou dar o que eu não tenho, vou ensinar o que eu não aprendi, vou explicar o que eu mesmo não compreendo, né? Embora às vezes eu faço isso, né? Quero explicar uma coisa que nem eu entendi direito, mas entenda aí. A gente vai tentando aí, né? Tem coisa aqui que é meio complicada e eu estou me debatendo ainda, apesar de ter eu considero, né, um tempo bem longo de estudo bíblico, mas de vez em quando eu me enrosco assim, eu falo, eita Jesus, aqui o negócio tá meio nuviado, tá meio cinza, como que eu faço para ensinar esse trem se nem eu mesmo estou compreendendo? A gente vai pro joelho para a Bíblia, ouvir as outras pessoas, que é para ver se dá uma clareada. Jesus, queridos, apesar do seu profetismo, né, porque Jesus de fato era um profeta, né, apesar da denúncia da realidade espiritual corrompida da sua época, né, da denúncia das heresias, enfim, da denúncia estrutural religiosa, apesar desse profetismo, ele exerceu o seu ministério com a principal característica do ensino, como eu falei. E aí, para afirmar isso, eu pego o capítulo 7 de Mateus. Vamos lá? Mateus capítulo 7, verso 28, verso 29, lembrando que esse versículo 28 e 29 é o final de todo o ensinamento de Jesus, tá? O conhecidíssimo Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha consiste no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Todos esses 3 capítulos é um sermão só. Jesus ensina, né? Tá no capítulo 5, lá no verso 1 e 2, está falando lá, Jesus senta em uma relva, num monte, e abre a sua boca e começa a ensinar. E esse ensino vai acabar aqui no verso 28 e 29 do capítulo 7, embora os capítulos aí, eles estejam, né, fazendo a divisão, mas originalmente é um discurso só, uma fala só. Jesus senta e ensina do capítulo 5 até o 7, direto. Não sei quanto tempo demorou esse discurso não, mas foi uma fala só, né? Então capítulo 7, verso 28 e 29, olha como acaba o sermão de Cristo. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, ou seja, todo o sermão do monte, lembrando, irmãos, que o sermão do monte é conhecido como os valores éticos do reino de Deus. Ali, nesse sermão, contém as virtudes e os valores dos discípulos de Jesus. É um dos principais. Toda a fala de Jesus é sem igual, a revelação de Deus é indispensável para nós. Só que tem uns que trazem com mais densidade, né, o caráter de Deus, que traz a proposta do Evangelho. Tem uns que são mais intensos, eles são mais carregados, né, de verdades, assim, é uma verdade atrás da outra. Cada vírgula é uma revelação, né? Cada vírgula parece que é assim parece que se abre, né, os céus assim. Cada frase rasga a nossa alma assim e entra dentro do nosso espírito, explode a glória de Deus. É um negócio assim pentecostal, né? Então, verso 28, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, hein? Não foi do seu louvor, não foi né? Não foi nada desse negócio, né? Tal. Foi da doutrina, da sua doutrina, do seu ensinamento. Verso 29. Porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Veja bem o ministério de ensino de Jesus. Se a gente estuda ainda o começo do ministério de Jesus, né? Se a gente pega capítulos antes, inclusive do capítulo 5, por exemplo, capítulo 4, verso 23, Mateus, só dá uma folheadinha aí para trás, dá uma ré, engata uma ré, passa 2 esquinas e vai chegar no capítulo 4. Vamos lá, amados. Capítulo 4, verso 23, só para a gente entender mesmo, né, que isso não é um versículo isolado, a gente vai ver outros mais referindo-se a Jesus, que era ênfase, não tinha outra conversa. Capítulo 4 de Mateus, verso 23, diz assim o texto bíblico, ó: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então olha a ênfase de novo, né? Ele percorria
toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Sinagogas eram escolas judaicas e Jesus ensinava, ele era mestre por excelência. Tinha o seu lado, o aspecto de profeta, né? Porque Jesus exerceu 3 ofícios, né? Profeta, sacerdote e rei. Só que como profeta ele tinha essa pegada de ensinador, tá bom? Só para a gente entender, porque os profetas de hoje, irmão, infelizmente não entendem nada de doutrina, é um negócio espantoso. Os que se denominam profetas, né? Os que falam que são profetas e tal, a gente sabe que no nosso meio tem uns que se denominam profetas, eu acho um negócio perigoso, mas eles se denominam profetas. E não que não haja o ministério de profeta no Novo Testamento, mas o naipe desses caras eu não vejo nem pinta, eu não vejo nem caguete do profeta bíblico, né? Mas se denomina profeta. Mas o Antigo Testamento, principalmente, a gente vê que tinha escola de profeta, né? Lá no tempo de Elias, Eliseu, isso foi organizado de uma maneira mais contundente. A escola dos profetas, eles estudavam a lei, eles conheciam as escrituras, né? Tanto é que ficou dividido assim o Antigo Testamento: lei, escritos e profetas. Olha só, né? O teor que tinha o ministério desses homens de Deus, ungidos pelo Espírito Santo para anunciar a vontade e a palavra de Deus, eram homens assim versados na lei, não como os escribas depois passaram a ser os mestres, né? Tanto é que a gente leu em Mateus 7:29, dizendo que Jesus ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, porque os escribas começaram a ensinar, mas sem autoridade, porque não viviam o que ensinavam. Então a gente vai ver também aqui que o ensino cristão, a educação cristã, ela não pretende, ela não propõe apenas transmissão de informação. É o que a gente vai ver aqui em seguida, tá? Logo, calma aí que a gente chega lá. Eu anotei um outro ponto aqui que eu acho interessante, queridos, que é o seguinte: eu estou aqui falando igual uma metralhadora, que eu estou meio agoniado para passar um monte de coisa, mas vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Eu tomo até uma água aqui, ó, se vocês quiserem. Dou até um segundo gole. E até um terceiro também. Só para vocês participarem, né? Porque às vezes aqui eu não dou nem espaço, né? André, eu queria até falar, mas você não, nem deixou, mas fique à vontade aí, tá tudo certo? Vamos lá. Na ordem de Jesus, irmãos, em Mateus capítulo 28, vamos ler o texto lá de Mateus. Já que a gente está em Mateus, né? Vamos aproveitar mais um texto aí do Evangelho segundo Mateus. Capítulo 28, versos de número 19 e o verso de número 20. Essas são as últimas, né? As últimas palavras de Jesus. Irmãos, é bem interessante que as pessoas na beira da morte, elas vão deixar as últimas palavras dela, né? A ideia é que sejam palavras que marquem, palavras que deixem ali, né? A última impressão, ou de repente o que ela quer que fique na memória, né? Na imagem ali do seu último momento. Então, olha só, as últimas palavras de uma pessoa, ela é importantíssima. Então, Jesus poderia falar muitas outras coisas. O que ele decidiu falar ali nas suas últimas palavras, né, antes de ascender ao céu, é isso aqui que ele fala, dá uma ordem, deixa uma ordem para os discípulos. Lembrando que não é uma opção, não é algo assim do tipo, se vocês quiserem, podem fazer assim, fica a critério de vocês, a gosto de vocês. Não, ele dá uma ordem específica. E a ordem de Jesus, quando não é cumprida, passa a ser pecado. É simples assim, né, irmãos? É simples. Se Jesus faça isso, dê uma ordem direta e eu não faço, é pecado. Só que é um pecado por negligência, né? Que a gente desconsidera. A gente considera pecado só por comissão, né? Fazer o que não deve. Aí, não, isso aqui é pecado, porque eu fiz o que não devo. Mas deixar de fazer o que se deve, também a Bíblia diz que é pecado, que é o pecado por omissão. É a mesma coisa. Se peca com outro rótulo, mas é pecado também. Deixar de fazer o bem é pecado, né? Deixar de ensinar é pecado, deixar de servir é pecado, deixar de amar é pecado. Então, assim, a gente deixa de fazer, é omisso, é negligente. E aqui entra também nessa categoria, se a gente não fizer, tá bom? Vamos lá, capítulo 28, versos 19 e 20. Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, ensinando-as
de novo, né? Então dá ênfase, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dependendo de versões, e vocês podem me ajudar, se vocês tiverem uma versão que traz aí esse termo que eu vou falar para vocês, tá? Mas assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Tem alguma versão de vocês de Bíblia aí que tá fazer discípulos, ao invés de ensinar em todas as nações? Tá, o Valdir? Tá? Se quiser ler, lê pra gente, Valdir, aí, em alto bom som, abre o microfone só para ficar registrado aqui essa versão. Por favor, meu irmão. Bora lá, vai. Aquela voz de locutor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso. Veja só, irmãos. Então, obrigado, Valdir. Deus te abençoe, meu irmão. Então, olha só. Aqui é equivalente. Ensinar é equivalente a fazer discípulos, né? Se faz discípulos ensinando, tá certo? E é interessante, irmãos, que essa é a ênfase, né? Porque o Novo Testamento, ao referir-se aos seguidores de Cristo, se não me falha a memória, só tem duas passagens que vai tratar os seguidores de Cristo como cristãos. Ah, são cristãos, tá? Não vou me recordar agora exatamente, né, os textos, mas depois eu passo para vocês, me cobrem lá no WhatsApp que eu passo para vocês, tá?